O Gustavo Grando falou, sobre cultura woke, entendo o conceito dela tirar a individualidade das pessoas, mas não entendo como isso torna o indivíduo um consumidor perfeito. Perceba, tá, que é o discurso da Giorgia Meloni, né? A ideia do consumidor perfeito, ela é um ponto de intersecção entre a cultura woke e o mundo corporativo, né? A ideia de que você é dissociado da sua cultura e você é convertido num... qual é o meu pronome? Eu sou elo, eu sou um homem trans e eu sou dissociado da minha comunidade para viver numa suposta nova comunidade com muita diversidade. Na verdade, comunidades não se constroem através de diversidade. As comunidades se constroem por fatores em comum, religião em comum, língua em comum, valores em comum e não por valores divergentes, né? Isso vira uma torre de Babel, a gente está virando uma torre de Babel. Mas o fato desses elementos, das pessoas, elas ficarem dissociadas das suas raízes, que elas perdem as raízes familiares, elas se tornam pessoas sozinhas, atomizadas, a única coisa que resta para essas pessoas é o consumo. E elas perdem qualquer freio para o consumo. Elas são catalogadas como seu score de crédito no banco para poder fazer seus financiamentos. Elas andam para lá e para cá, querendo preencher as vidas vazias delas, e elas não têm barreiras morais nem sociais para mais nada. E mais, elas se tornam livres para entrar e sair das corporações, que as corporações, para ganhar dinheiro, elas não podem ficar presas nessas amarras. E aí qualquer história, qualquer construção narrativa mesmo, uma história, um filme, um livro, qualquer construção de cultura tem que integrar todo mundo, porque ela precisa integrar todos os consumidores, nem que para isso as histórias em si morram. E aí não importa se você tem um estado-nação que tem uma língua, que tem uma história, que tem um povo, uma etnia. Isso tem que ser destruído, nós temos que ser multiculturais. Porque o capitalismo ele tem que transformar todo mundo numa massa amorfa de consumidores. Você separar as pessoas de acordo com suas culturas e não uniformizar numa multiplicidade, que é isso que acontece. Todo mundo é tão único, tão diferente, que todo mundo é igual nessa confusão. Isso facilita e não atrapalha. O Arthur Xavier falou, Meloni tem ligação com o Bannon? É saudável se associar a ela? Nós não somos associados a ela. Eu gosto de grande parte da agenda dela. Eu gosto da crítica que ela tem ao Macron e à União Europeia. Eu acho que ela tá encarando um problema dos italianos, que é um problema grave de imigração e de perda de identidade. E sim, tá? Olha só, a natureza de um país de uma nação histórica como a Itália, que tem um vínculo entre seu povo e sua terra, é diferente da natureza de um país como o Brasil, que é um país formado de imigrantes, que é um país multiétnico, que ele é formado, a formação dele se deu aí depois de 1500, dentro de um contexto novo em que os povos originários foram praticamente eliminados, e aí você teve imigração e fusão desses povos que moravam aqui com portugueses, com escravos que vieram da África, e aí foi se formando um novo povo que ainda está no processo de formação, né? Falar de povos que tem nações, a Etiópia, que é uma nação histórica da África, se eu falar de países da Europa, se eu falar em grande parte da Ásia, você está falando de países que têm etnias que ocupam lá esses territórios com sua cultura. Eu sou contra a imigração em massa e você perder essa natureza. Eu sou contra que façam isso na Etiópia, eu sou contra que façam isso no Irã, sou contra que façam isso na Itália, sou contra que façam isso no Japão. Entendeu? Então eu acho que esse é um problema que eles têm que atacar lá, sim. E tem que parar de fingir que esse problema não é um problema. Isso é um problema grande. Eu gosto também da crítica dela às grandes corporações, que são essas corporações que incentivam essa cultura woke, a perda de identidade nacional. Então, eu tenho esses pontos de vista, mas nem conheço, nunca falei, então a gente não está se associando a ninguém. A Madoka Divina disse, não vou deixar você entrar para não transformar o país em um harém. Que país? A Suécia? Você trabalha aí na imigração sueca, ou Madoka? Porque se for isso, assim, o país de vocês já virou um harém. Inclusive um harém, assim, em termos originários aí da palavra, né? Um harém dos árabes, né? Eles estão pegando todo mundo ali. O Max Gomes disse, Renan, as grandes empresas brasileiras abraçaram a cultura woke. É só observar as publicações delas no LinkedIn e outras redes sociais. Por que será que adotaram essa estratégia? São inimigos fortíssimos. Porque, veja só, a cultura woke, ela cresce no... A primeira coisa que a gente precisa entender é que a cultura woke, ela surge também, ela sai da universidade, ela passa pelos departamentos de RH das empresas, pelos departamentos de marketing das empresas, e elas ocupam as empresas por dentro. A ponto disso ter se tornado depois uma linguagem econômica e de gestão que eles chamam de ESG,
que não serve pra nada para as empresas, além de ficar fazendo sinalização de virtude woke. E mais, as empresas tratam a agenda woke como se fosse um código moral, em que elas fazem restrições até a seus lucros, a sua capacidade produtiva, em nome da adequação a essa agenda, que tornam elas empresas responsáveis. Aqui no Brasil, as empresas estão absorvendo isso muito porque as empresas brasileiras são ridículas, né? Elas gostam de ficar macaqueando o que as empresas americanas fazem e o que o mundo faz. Mas não se esqueça que os profissionais de marketing e os profissionais de recursos humanos, todos já estão comprados nessa agenda há muito tempo. Eles são oriundos de uma mesma universidade. E também não podemos nos esquecer que estes elementos também ajudam a vender. Esse é um ponto. Calvocracia mandou. Fala da BlackRock, quanto poder ela tem sobre o BR, por exemplo? Olha, eu sei que a BlackRock ela é sócia das maiores empresas do mundo. Ela é sócia, por exemplo, de todas as grandes empresas de alimentação industrializada do mundo. É óbvio que a agenda, óbvio que a atuação política da BlackRock, óbvio que a BlackRock ela está, por exemplo, no governo Biden, presente diretamente no governo Biden, é o grupo empresarial mais forte e influente do mundo, faz preço no mercado. Se eu não me engano, a história da BlackRock, eles criaram um grande software de atuação na bolsa, eles têm não sei se é uma inteligência artificial, mas eles têm um software preditivo que é tipo sensacional. E eu não sei dizer a influência da BlackRock no Brasil, porque nunca foi uma matéria que eu estudei, mas temos que estudar mais o caso da BlackRock, sim. E a BlackRock é mais uma demonstração clara de como o capitalismo, esse capitalismo das grandes corporações, ele não pode ser celebrado, né? A gente é bobo se a gente ficar celebrando isso. Uma pausa no vídeo para falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina política. Você gosta dos meus vídeos, você gosta das lives do MBL News, você gosta do trabalho do Kim? Pois bem, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que o que eu faço aqui, lá dentro do clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada para você. Isso aí vai custar apenas R$1 por dia. Eu tô falando sério, R$1 por dia. Para você ter acesso a informações de altíssima qualidade e além de tudo você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL esse ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL, além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. Arthur Xavier disse, impor sanções a empresas e proibir o uso do nome social são boas políticas para combater a cultura woke? Sim. Eu acho que a cultura woke, em grande medida, onde for possível, deve ser criminalizada. Especialmente nos aspectos que envolvam o uso de pronomes e alteração da língua. Então você tem que penalizar quem fizer o uso disso. Inclusive assim, por exemplo, a empresa tal, não, eu sou uma empresa privada, eu quero fazer isso. O funcionário vai poder entrar na justiça contra vocês por assédio. Sacou? Você não pode ficar mudando a língua que o cara tá falando porque você mora nesse nível. Qualquer tipo de ação privada ou pública que queira interferir na sexualidade de crianças, desde expor ideias como essa, ou colocar crianças contra os pais por conta disso, ou expor vídeos e materiais sobre isso, tem que ser criminalizado, dar cana, puxar cana. Então o influencer que fizer isso vai ter que vai gravar TikTok dentro do xadrez, tá? Empresa que fizer isso, professor que for fazer isso, vai fazer isso dentro do xadrez. Só para começar, só essas duas coisas. Só que me vem na cabeça agora, de start.